Seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Hoje eu vou falar de um assunto bastante interessante, que é o decaimento radioativo e a meia-vida. A meia-vida é o tempo que uma determinada massa de um elemento demora para chegar à metade dessa massa. Não é que suma esse elemento, ele vai se transformar em outro através da emissão de partículas alfa, beta, radiação gama. O assunto é bem mais complexo, então, do que simplesmente a meia-vida. Mas matematicamente vai nos interessar trabalhar com esse conceito, usando então a função exponencial. Coloquei na descrição um problema a esse respeito, que é o seguinte: um radioisótopo utilizado em um tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida de 5 horas, ponto. Já falei isso em outros vídeos, mas é bom sempre repetir. Quando você tem sinais gráficos de pontuação, o ponto, a vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos, esse tipo de coisa, pare e pense. Naquele momento, pare um pouco e pense. Grife a informação mais importante. Anote separadamente, se for o caso. Porque ao fazer isso, você passa essa abstração, porque a linguagem é uma abstração. Quando você lê, quando você conversa, aquilo são abstrações. Elas não são concretas. A partir do momento que você escreve, aquilo passa para o mundo físico. Ou seja, não é mais uma informação que você tem que lidar o tempo todo na sua cabeça. Então, há momentos em que você tem que fazer coisas mentalmente para resolver um problema e há momentos que você tem que separar as informações, a pergunta, para lidar com elas depois e não ter que ficar pensando naquilo o tempo todo. Experimente. Pensamentos que você tenha, coisas que você tem que fazer, anote. Anote, faça listas, organize. Essa mente organizada é muito importante, não só para resolver problemas de matemática, mas para estudar. Você vai ver que com o tempo, a organização mental, apenas só de anotar coisas, organizar, fazer listas, que seja em cronogramas do Excel, como você preferir. Isso é libertador, é bastante interessante. Então, é uma dica de estudo. Faça organizações dessas coisas. Anote tudo. Você vai ver que a sua mente ela fica mais livre para você pensar em outras coisas. Então, o que eu preciso anotar desse período? 5 horas é a meia-vida. Essa é a informação importante. Só. Não interessa se foi urânio, plutônio, o que se transformou no que, isso não é essencial ao problema. Você tem que grifar o que é essencial, não o que é contingente. Então, continuando a leitura, se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas no tratamento de um paciente, vírgula. 50 gramas então é uma massa inicial, vamos anotar isso. M0 igual a 50 gramas. Então, se o técnico utilizar 50 gramas nesse tratamento, após quantas horas a massa seria reduzida a 6,25? Num tempo T. Veja, aqui eu tenho anotados os dados e a pergunta do problema. Não preciso mais ficar lendo este texto extenso. Não há mais essa necessidade. Aí no texto vem as alternativas que depois a gente vai analisar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que a cada 5 horas a massa cai pela metade. É claro que com esses dados numéricos o problema fica simples, porque em 5 horas cai para 25. Em outras 5 horas, ou seja, 10, cai para 12,5. Em outras 5 horas, cai para 6,25. Então são 15 horas para que essa massa se reduza a 6,25. Posso ver isso graficamente da seguinte forma. Eu tenho uma função exponencial decrescente porque a cada período eu multiplico por meio, ou seja, tenho metade. Função exponencial decrescente, ela vai ser assim. Escrevendo esta situação matematicamente, eu tenho que m, em função de um determinado x, é m0 vezes meio
elevado a x. Por isso, uma exponencial decrescente. A base é um número entre 0 e 1. É claro que eu posso escrever esta igualdade, essa expressão, como m de x é m0 sobre 2 elevado a x. 1 elevado a x é o próprio 1, 2 elevado a x ficou então como denominador dessa fração. Esta é uma situação geral. Esse x então é a quantidade, o número de meias-vidas que eu preciso para chegar num determinado ponto. Partindo de um 50, que é o m0, em 5 horas eu teria o m0 sobre 2, e assim por diante. Então, você vê que os números facilitaram a resolução, mas não é necessário que todos os problemas sejam assim. Então, como eu resolvo algebricamente? Colocando os valores aqui do problema, o m0 vale 50, o m vale 6,25, então 6,25 é igual a 50 por 2 elevado a x. Interessante transformar esse 6,25, um número decimal, numa fração. As frações elas são muito mais simples de trabalhar do que os números decimais. Posso vir aqui ao lado, 6,25 é 625 por 100. Que é a mesma coisa, dividindo por 5 em cima e embaixo, 125 por 20, que ainda é 25 por 4. Esta parte é que você deve fazer mentalmente. Isto aqui não pode ficar o tempo todo na sua cabeça, que atrapalha. Isso deve ser anotado. A partir do momento que você chega aqui, esta parte deve ser feita mentalmente e rapidamente. Então, no lugar de 6,25, vou usar 25 quartos, que é igual a 50 por 2 elevado a x. O 25 e o 50 podem ser facilmente cortados, ou dividir por 25 dos dois lados. Aqui cai para 2, aqui para 1. Multiplicando em cruz, então, eu tenho 2 elevado a x é 4 vezes 2, 8. Logo, 2 elevado a x é 2 ao cubo, logo x é 3. Ou seja, 3 meias-vidas foram necessárias para chegar de 50 gramas em 6,25. Esta parte, se você não conseguir colocar na mesma base, tem que usar logaritmos. Então aqui seria um ponto para usar logaritmos. Neste momento. Se você tivesse, por exemplo, 2 elevado a x igual a 3, ou 2 elevado a x igual a 7, aí teria que tirar o logaritmo dos dois lados. O problema deveria dar dados suficientes para você trabalhar com esses logaritmos, log de 2 na base 10, log de 3 na base 10, por exemplo, para você chegar no valor correto. Você não é obrigado a saber decor tábuas de logaritmo, de forma alguma. Mas, para esse problema, foi possível passar para a mesma base, a base 2, e tenho x igual a 3, ou seja, 3 meias-vidas foram necessárias. Como cada meia-vida tem um período de 5 horas, eu tenho um total de 5 vezes 3, igual a 15 horas. Para esse problema, de acordo com o enunciado, alternativa C. Então, você pode também, pensando aqui graficamente, 50, depois quer metade 25, depois 12,5, depois 6,25. Ou seja, 3 passagens, 3 meias-vidas foram necessárias, dando um total de 15 horas. É possível fazer sempre assim? Não. Não, porque esses números poderiam ser escolhidos de tal forma que o problema não ficasse tão simples e você tivesse que finalmente fazer por logaritmos. Então você faria de forma algébrica, para saber de quantas meias-vidas eu preciso, e depois a regra de 3. Nessa forma algébrica, nesta equação, poderia inclusive envolver logaritmos. Então está aí um problema bastante interessante, o conceito de meia-vida, como trabalhar com esse tipo de situação e essas dicas muito interessantes para você escrever dados, perguntas do problema, ou grifá-las se você não tiver um espaço suficiente, muitas vezes o espaço é exíguo mesmo, é muito pequeno. Grife
os dados e a pergunta. Assim você só se concentra neles. Não precisa ler o problema diversas vezes. Está aí, muito obrigado e até a próxima.